Fala galera de Rio Preto e região, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou o Leandro Martins, host desse podcast. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito atual, que gera diversas dúvidas para todo mundo, mas que se você souber utilizar de uma forma bem prática, pode ajudar a mudar a sua vida e também seus negócios. Mas antes da gente falar aqui sobre o assunto, Quero pedir para vocês, se você não nos segue aí, já siga nós nas redes sociais. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal aqui no YouTube. E se você está nos acompanhando pelas plataformas de áudio, você também pode nos seguir e também dar 5 estrelas, que isso também ajuda a contribuir e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, estamos hoje aqui com o Kleber Zumiotti, ele que é CEO da iProcesso. E a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é inteligência artificial, né? Kleber, bem-vindo ao Rio Preto Cast. Boa, obrigado, Leandro, mais uma vez. É bom estar aqui com você, falando de um tema que ainda é atual, né? Quanto tempo a gente já falou disso? E a gente hoje sabe que cada vez mais a inteligência artificial vai mudar o futuro dos negócios, né? De algumas empresas já está mudando, então é importante falar disso. Certo. Ô Kleber, aí trazendo até para o pessoal um pouco da iProcesso, né? Como que você enxergou até um pouco do que você faz na iProcesso, mas como você enxergou isso? Cara, se eu não começar a olhar para a inteligência artificial, meu negócio vai sumir. Foi pela dor, cara, pela dor. Eu criei essa jornada que a gente vai falar, porque eu acho que os empresários não precisam passar pela dor que eu passei. Bom, a iProcesso é uma empresa que está indo para 7 anos agora, já consolidada, já em 4 estados brasileiros, com 22 profissionais trabalhando em conjunto. E a gente trabalha essencialmente com melhoria de processo, para tudo, para sucessão, para profissionalização, para crescimento, para expansão, para escolha de RPs. E quando você olha processo, sempre você enxerga uma oportunidade, ou de melhoria, ou de redução de atividades que não eram para ser feitas. E para isso tem método. E a gente, com o nosso método, mais a inteligência artificial, a gente ganhou um exponencial de análise incrível dentro da iProcesso. Então, a gente sai hoje de um trabalho que normalmente a gente fazia em 3 meses para 3 semanas. Nós estamos falando de menos de um mês, com uma qualidade absurda, com uma base de conhecimento de mais de 30 anos, com solidez naquilo que a gente fala, as inteligências que criticam o modelo. E aí, com essa experiência, né, e por que eu falei na dor? Porque a gente topou um desafio de fazer um projeto num grande cliente em São Paulo, num curto espaço de tempo. Né? E a gente topou e fez, e deu certo. Sofremos pra caramba, nós estamos falando de há 2 anos atrás, e desse sofrimento surgiu a ideia de criar esse movimento para que as empresas possam entender como a IA, de fato, pode incorporar no negócio uma inteligência que melhora na operação, que melhora na visão, que melhora na estratégia, que melhora na decisão, que hoje o empresário está tenso, está tendo burnout, não só o empresário, mas também os profissionais, porque tem que tomar decisão rápida, tem que olhar tudo, tem que ver economia, dólar, mudança tributária, é muita coisa em pouco tempo para tomar decisão. E aí a gente trouxe ao processo a integração com a IA. Então hoje, não só a iProcesso tem lá os seus agentes que apoiam os profissionais, mas também a gente criou, através do movimento do empoderaí.com, que é o empoderamento das pessoas com a IA, incorporamos os processos com a IA para que as empresas e profissionais possam ter um conhecimento de negócio com especialista com a IA. Né? E dali derivam vários benefícios. Então, essa é a jornada. Né? Mudou processo com a IA e a IA muda o processo. Então, as coisas estão conectadas. Cara, que legal, que legal. E assim, quando a gente conversa com as pessoas, a gente até estava falando um pouquinho sobre isso antes, quando a gente conversa com as pessoas têm um conhecimento muito raso ou superficial sobre o que é inteligência artificial, como que ela realmente pode, você trouxe diversos exemplos aqui, mas como ela realmente pode mudar, ajudar a minha vida, ajudar, enfim, os negócios. Como que você enxerga, que ponto que a pessoa, por onde ela pode começar a entender um pouquinho dos benefícios, sobre como os conceitos que a IA tem para poder te contribuir, porque hoje, como a gente até comentou, é muito raso os conhecimentos das pessoas, né? Por onde que ela pode iniciar
um estudo, um processo, assim, que pode ser uma base para ela ao pensar em seguir, ir para uma evolução seguinte, enfim. Boa. Bom, primeiro já dá um recado aqui, né? Na iProcesso Online, lá no nosso canal do YouTube, a gente tem feito já há mais de um ano uma jornada falando de IA nos negócios, né? Então, vocês podem encontrar muito conteúdo, inclusive lá nós referenciamos outros canais, outras referências, porque hoje, de fato, muita gente fala de IA e eu acho isso muito bacana, porque por mais raso que seja, pelo menos as pessoas começam a ter contato. Então, a primeira dica é faz. Não adianta ficar muito na teoria. Faz. A jornada de adoção da IA passa por um primeiro momento que é você faz o que você enxerga. Então, por exemplo, eu quero que a IA me ajude a analisar um DRE. Tá bom, põe o DRE lá e analisa. Com os devidos cuidados, mas dá para fazer. Dá para né? fazer, sim. Tira lá o nome da empresa, põe os dados, etc. Cria um nome fictício. Tem uma governança para isso, né? Nesse caso. Mas dá para fazer. Normalmente, começa com as rotinas que você faz. Tá certo? Então, eu tenho que analisar solicitação de compras, eu tenho que analisar o roteiro para gravar vídeo no Instagram. Começa a destacar, enumerar as atividades que você faz no dia a dia. E começa a usar a IA para ela te ajudar nessas atividades. É bem isso. A IA vai ser uma ferramenta de ajuda para o teu trabalho diário. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você começar a desafiar a IA. Do tipo, olha, eu enxerguei isso dessa análise. O que mais eu posso enxergar que eu não enxerguei? Esse é um passo 2, que aí você tem que estar disposto a ouvir. Olha que legal. Né? Então, ela vai trazer para você cenários, visões que você não estava enxergando. E aí você filtra aquilo que faz sentido para você. Ponto. Aí você fala, putz, cara, que sacada. E aí vem as perguntas, né? Poxa, Ia, por que você falou isso para mim? Né? Da onde você tirou isso? Né? São as perguntas, 5 porquês. Né? Vai perguntando até a 5ª vez. E ela vai ter que te dar a resposta. Ela vai falar, poxa, olha, eu entendi que com essa informação daria para você chegar a essa conclusão. Por quê? Porque isso reflete aquilo que você me trouxe. Mas por quê? Porque você tem que chegar nesse resultado. Então, ela vai construir uma jornada nova e que você vai sair daquele pensamento repetitivo. Então, a pessoa precisa estar disposta a viver essa experiência. Se você não estiver disposto, você vai parar no raso mesmo. Você não vai se aprofundar. Né? E quando você usa a IA dessa forma, a gente já fala de largada. Todo mundo que vai para o nível 2 paga uma inteligência artificial. Não usa uma inteligência artificial gratuita. Não. Né? Pode ser o Gemini, o GPT, o OpenAI, o Claude, o Llama. Essas várias conhecidas e Essas várias conhecidas. Né? Eu falo delas porque tem outras, né? Tem do Alibaba, tem o que essas são as conhecidas mesmo, né? Do mercado. Assim, e elas... Do público em geral, vamos dizer assim. Elas são as mais seguras, essas. Porque elas já estão indo para uma linha de governança, né? De usar a ferramenta de forma séria. Se você sair desse raso e ir para esse segundo nível, abre um mundo absurdo. Absurdo. Porque aí você pode ter a IA para refletir com você uma tomada de decisão. Você vai cada vez mais colocar informações e características do teu negócio. Ela vai entender mais o teu negócio. Você vai, hoje, se você pega o ChatGPT, você consegue programar a leitura de sites. Por exemplo, eu quero hackear meu concorrente, eu quero ver uma loja de e-commerce com um produto similar. E eu posso programar no próprio ChatGPT para ele constantemente buscando isso, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, essas informações, montar um relatório com uma análise de acordo com a minha estratégia. Então, você imagina que eu estou vendendo um produto lá de e-commerce e eu tenho um concorrente. E eu falo, GPT, todo dia, tal horário, vai nesse site, pega esse produto, vê o valor e confronta com o nosso valor e com a nossa estratégia. E todo dia me dá um relatório das ações que eu posso fazer para ganhar a concorrência. Eu tenho um funcionário para isso trabalhando todo dia por $20 por mês. R$100, R$120 por mês. Então, você entra em outro patamar. Né? A tua cabeça abre de um tamanho que aí você começa a gostar e a tua rotina passa a mudar. Né? Porque antes você fazia sozinho.
Agora você faz com uma inteligência artificial. Você já ganhou tempo. Você já evoluiu com ela coisas que você não fazia. Olha só, então no mesmo tempo você reduziu o que você fazia e ganhou mais tarefa com um valor agregado maior. Sim. Então, aí abre o mundo mesmo, aí não tem limite. E sabe uma coisa que todo mundo, às vezes, tem dificuldade é com prompt, né? Em criar o prompt. Então, você até trouxe diversos exemplos aí. Mas eu vejo que a galera tem um desafio muito grande de criar um prompt. Porque não é comum. A gente que é mais da tech e tal, tende a ser mais fácil, enfim. Galera mais nova, enfim. Mas tem muita gente que tem não sabe escrever um prompt correto e aí dá um resultado que a pessoa não gosta e já para por aí. Né? É isso. A gente, inclusive é uma dica para o pessoal. A gente tem vários agentes, mas dá para as pessoas fazerem isso, né, por conta própria. A própria inteligência artificial pode ser o criador de prompts. Poucas pessoas falam disso, né? Então, vamos imaginar um cenário, né? Eu sou um executivo e eu não conheço profundamente uma área de marketing, por exemplo. Eu não sou um cara de marketing, né? Se eu sei dessa minha deficiência, eu posso preparar um agente que, de acordo com o que eu quero de resultado do marketing, de acordo com o que eu quero de resultado de conteúdo, ele vai montar o prompt que vai me ajudar a olhar o que eu não estou conseguindo ver. Então, eu não preciso criar um prompt para colocar o que eu não sei. Né? O ideal é que um especialista faça. É o que a gente recomenda, porque por mais que a inteligência artificial ela seja especialista, ela não tem uma experiência direcionada de um especialista que viveu muito, né, a aplicação das atividades. Mas ele pode. Ele pode falar, olha, você agora vai ser um agente que vai criar prompts. Beleza? Tá bom. Então, veja tudo que eu preciso num prompt. E aí deixa ele quietinho lá. Aí o dia que você precisar fazer um prompt de marketing, você vai falar, ô agente, me ajuda aqui. Eu quero escrever um prompt que me dá esse resultado. Como é que seria esse prompt? Aí ele vai falar, olha, esse prompt seria assim, 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 assim. Você pega aquilo que é o prompt e passa a aplicar. Então você pode ter o prompt que você quiser desse jeito, entendeu? Isso é a média, né? Pelo menos para as pessoas que estão fazendo um prompt, que não estão chegando no resultado, eu recomendo que faça isso. Agora, se você quer destacar, quer realmente sair na frente, não dá para ficar só nisso. Você vai ter que ter especialistas que saibam refinar esse prompt para você ganhar uma visão melhor, para ele te direcionar com atividades que sejam execuíveis, que você consiga colocar em prática. Então tem um equilíbrio ali, mas aí a gente já está indo para um terceiro nível. Mas já com uma média desse jeito, as pessoas já vão pular do raso para canela. Vai sair com o pezinho da água e vai começar a ficar com a aguinha na canela ali, entendeu? Não vai mergulhar ainda de cabeça. Legal. É muito legal ouvir você falar isso, porque esses dias, há tempo atrás, eu estava conversando com um pessoal que eles falavam assim, cara, como que a gente consegue olhar pro mercado de trabalho em cima daquelas características que sempre dizem, o profissional do presente e do futuro precisam ter essas características aqui. E aí, quando a gente olha, né, na era aí da inteligência artificial, o cara ele precisa ter um conhecimento um pouco mais técnico, não sei o quê. E aí todo mundo levanta, putz, e agora? O que vai ser do meu trabalho, né? Não sei o quê. Como que é a tua visão referente a esse ponto, assim, de... me veio na cabeça agora aqui, né? Quem não é da área corporativa é que nunca mexeu com Excel, tá certo? Se você pegar 20 anos atrás, falava assim, cara, Excel é coisa do demônio. Quem é que vai saber mexer com Excel? O cara do RH não vai saber mexer com Excel nunca. Hoje o ERP, né, o Excel Resource Planning, né, o famoso ERP, né, o Excel é usado no mundo corporativo, ainda mais por pessoas que não são da área técnica. Como que eu vejo a introdução da IA? A IA, pelo fato de ela interagir com um profissional com uma linguagem natural, a linguagem natural rompe essa barreira de conhecimento técnico, tá certo? Então eu posso hoje pegar uma IA e pedir para ela criar uma fórmula numa tabela dinâmica do Excel ou me orientar de como fazer. Simples. Porque é ela que vai traduzir essa linguagem natural na codificação. A inteligência artificial é uma ferramenta tecnológica, ponto. Que ela aprende com os dados, ela aprende com o conteúdo, ela entende o seu comportamento, ela tem um viés cognitivo.
de aprendizagem. E existe uma tendência da IA ser uma extensão do teu modelo. Então, quanto menos você fala ao longo do tempo, mais ela entende. Conforme as pessoas vão naturalmente usando, isso vai ficando mais evidente. Sim. Né? Tem gente que participa da nossa jornada que fala, nossa, agora a IA fala bom dia para mim. Né? Eu falo oi, ela fala bom dia, tudo bem? E aí? Né? Daqui a pouco ela vai saber que horário que eu tomo café, o que eu faço na hora do almoço. Ela vai ser um companheiro. Eu acredito que isso tende a ser mais natural para as pessoas que usam. Sim. Aquelas pessoas que não usam, não tem como. Né? E aí, automaticamente, sendo um processo natural, as pessoas vão começar a duas coisas. A entender melhor os vícios que elas têm nas atividades, que é falando de processo agora, né? Para a gente poder ser produtivo, obrigatoriamente a gente tem que repetir modelo. Sim. Tá certo? Se você vai para o trabalho, se você repete o caminho, cada vez que você repete o caminho, você faz melhor. Né? Eu gasto 10 minutos, depois 9, depois 8, depois 7 e vai no limite. Se você muda o caminho toda vez que você faz ou vai para o trabalho, um dia você vai com 10, outro com 15, outro com 20, outro com 7, e aí você não sabe mais o que enfrentar. Então, repetir faz parte do nosso nível de produtividade. A IA vem, nesse caso, melhorar essa repetição. Então, você pode jogar nela assim, eu vou fazer tal coisa. Olha que louco, eu não estou falando assim, me ajude. Eu vou fazer. O que você recomenda que eu faça uma vez que eu faço assim? Então, ela pode dizer para você como no Waze. Né? Você fala, eu quero ir para tal lugar. Você não escolhe assim, ó, eu vou passar pela mochila e vou... O caminho que você vai seguir. Eu falo o resultado que eu quero. Né? E ele vai ver o quê? O trânsito, se tem tráfego, se tem acidente. Assim é a IA para ganho de produtividade. E a outra parte da IA, que ela vai falar assim, olha, Kleber, você não estudou tal método, tá certo? Se você for para tal método, eu acho que você consegue um caminho melhor. Então ela vai começar a sinalizar as nossas falhas que não permitem a gente a ganhar mais tempo, a mais produtividade, né? É a mesma coisa da IA, o Waze virar para você e falar assim, Kleber, você quer chegar mais rápido no trabalho? Vai de patinete. Cara, patinete você gasta 3 minutos, de carro você está levando 7. Tá certo? Você fala, putz, é verdade, cara. Eu tô a 6 quadras daqui, tô querendo ir de carro e o carro fica parado o dia todo lá. Olha só que coisa. A IA pode ver economia do carro, que você não precisa ir de carro, que você não precisa deixar o carro parado, que você não precisa gastar com manutenção, você não precisa nada, cara. Compra um patinete elétrico e vai embora. Por quê? Qual é o resultado que você quer ter? Então, ela vai... Para essas pessoas que não são de tecnologia, vai ser muito mais fácil elas se conectarem. Já são. Né? As pessoas de RH, principalmente, que são de humanas, que participam do movimento, elas falam, poxa, eu converso com elas. É isso mesmo. Essa é a ideia. Você só precisa saber o que você quer. Né? Então, eu vejo que, como a IA é uma ferramenta técnica, é o momento para quem não é técnico começar a ver a IA de uma forma diferente. Né? Porque não é o pessoal de tech, né? Dá o recado ali, ó, não é o pessoal de tecnologia que vai ter que introduzir a ferramenta para o negócio. É o contrário. É o negócio com a IA que direciona a tecnologia que vai ser utilizada através da IA. E como você enxerga o potencial da IA dentro da jornada do cliente de uma organização, por exemplo? No atendimento, Nossa, no financeiro. Fantástico, cara. Porque assim... hoje a gente tem o conceito muito forte, né, do CX, do Customer Experience, e a experiência do usuário vai quer dizer, do cliente, desde quando ele não é cliente e até quando ele é recorrente ou que ele deixa de ser cliente, né? E aí são todos os canais, todos os pontos de contato. Então, vai desde rede social, que você pode ter uma IA para monitorar o teu lead, para entender o comportamento dele, a tendência. Uma IA que olha o mercado que esse potencial cliente está, para poder dizer assim, olha, o mercado do teu cliente está em expansão, ou não está em expansão, ou está indo para outras regiões. E aí, com base nessas informações, você direciona uma publicação, você direciona um pitch. Na hora do onboarding do cliente, você tem uma IA que fica 24/7 apoiando aquele cliente. Cara, se você tiver uma dúvida, eu vou te ajudar aqui. Eu não preciso dar nome de pessoas e aí horário comercial.
A gente sabe que, dependendo do negócio e da estratégia, às vezes o cara está no sábado, né? Terminou de fazer o esporte dele, né? Liberou lá todos os hormônios possíveis, o cara vai lá e fala assim, tive uma baita ideia. Será que o meu parceiro, ele consegue fazer tal coisa? E aí o cara começa a criar uma lista, fica tenso, chega na segunda, não consegue falar com o cara logo no horário, e aí começa uma experiência ruim. Então você imagina o cara no próprio sábado interagir com uma inteligência artificial que tem o conhecimento da estratégia da empresa, conhece o contrato de parceria, sabe quais são os objetivos a serem alcançados com aquela relação, e ele já direcionar uma conversa e chegar na segunda-feira, o profissional da área já ter um resumo dizendo, olha, no final de semana o cara tal conversou sobre isso, tal, vamos fazer essa estratégia. Poxa, isso já é uma experiência com o cliente boa de largada. Pós-venda, a venda pós-venda e a pós-entrega também. Né? Eu fiz um serviço e entreguei para você. Como que aquele serviço ecoa? Como que o usuário que consumiu o serviço, ele vai interagir com a tua empresa, com o teu negócio, através de uma IA para... Tive dúvida, não sei muito o que eu vou fazer aqui. E agora? Putz, aquele dia que você veio aqui estava claro, agora não está mais. Então, essas dúvidas que são dentro de ambientes conhecidos, tem uma base conhecida, a IA pode ajudar na forma de comunicar essa base conhecida. Entendi. Entendeu? Então, se eu tenho e é fato, você pega... Quem lida com serviço tem muito essa percepção que eu vou falar. Você presta um serviço numa empresa que é feita de CPFs e cada CPF tem uma história, tem um perfil. Você entrega um serviço, tem um cara que é técnico, tem um cara que não é técnico, um cara que é comercial, um cara que é prolixo, tudo na mesma empresa, tá certo? E o teu serviço impacta esses 4 perfis. Como que você dá um atendimento que concilie com o perfil de cada um? Se você é uma pessoa que tem essa percepção, você fala, poxa, eu vou fazer reunião com aquele cara que tem um perfil técnico. Então você já vai setado para o perfil técnico. Porque o cara vai perguntar um monte de coisa técnica. Você vai com o cara comercial de relacionamento, o cara fala, e aí, amigão, tal, e aí? Como é que a gente vai fazer a nova parceria, tal? É outra visão. Se você pega um cara mais de negócio, o cara vai falar, pô, legal, mas quanto vai me dar de retorno isso? Né? É um cara mais de número, tal, não sei o quê. Então, quem trabalha com serviço tem uma dificuldade natural de lidar com diferentes perfis dentro do cliente. A IA pode ajudar com isso. Então, numa jornada de atendimento, eu ponho a IA para falar, olha, se o cara tá indo na conversa, analisa o perfil da conversa. O cara está indo mais por uma linha de dados, a gente pode assumir um comportamento de dados. O cara está indo mais para uma linha de negócio, a gente pode assumir um comportamento estratégico de negócio. Se você já sabe esses perfis, já coloca na própria IA. Ô, Leandro, é você que está falando comigo? Leandro igual a analítico. Então, ele já assume esse comportamento para atender o que você precisa. A gente inverte a relação. A gente sai daquele atendimento que eu te dou toda a informação e eu vou para a informação que você quer, que você precisa. Então, a tua experiência é muito melhor assim. Isso que eu ia falar, que aí o cara fala, putz, olha, ele está me entendendo realmente... forma como eu sou, o que eu preciso de informação, tá sendo muito mais... Como melhorou realmente o meu atendimento. Sim, a percepção muda muito. Muda muito. Ao invés de eu empurrar o dado, é você que puxa. Esse é o conceito que a gente está colocando. Não sou eu que te dou o dado, é você que puxa o que você quer. Agora, tem desdobramentos disso, né? A gente que estuda bastante sabe que essa é a primeira onda do CX. Porque o usuário que está lá na ponta, o cliente que está lá na ponta, ele pede algumas coisas e não necessariamente o que ele pede é o que ele precisa. Às vezes nem ele sabe. Nem ele sabe. Então, hoje a gente pode preparar uma IA que fica interpretando isso. Tá certo? Então, eu te atendo no que você pediu, mas o que você pediu não vai dar o resultado que você quer. Aí, daqui um tempinho eu te provoco. Ô, Leandro, deu certo? Não deu. Então... Vamos pôr, eu sabia que não ia dar certo, porque o que você pediu para dar o resultado não é, mas eu te entreguei o que você pediu. Você já pensou em fazer tal coisa? Olha o trabalho consultivo da IA. E aí, para construir essa IA, tem que ter um especialista que enxergue isso. Sim. Porque a IA sozinha não faz. Então, eu vou atender a experiência do usuário
para atender o que ele pede, mas entregar o que ele precisa. E o que ele precisa, ele vai ver na prática com o resultado. Se o que ele pediu, entrega e atende, tá ótimo. Se não atender, eu já tenho caminhos para poder tirar ele daquela posição e levar para outra posição. Aí é um outro nível de experiência, Sim. entendeu? Porque o usuário precisa ter uma experiência para dar o resultado. Exato. Se ele não sabe o que ele quer como resultado, eu posso ajudá-lo a entender o que ele precisa de resultado. E aí você, mudando essa percepção dele, você chega naquele ponto que a gente fala dele ser um advogado da sua marca, por exemplo. Isso, exatamente. Aí, em cima daquilo que ele, da experiência que ele tem, ele vai querer vender, entre aspas, né, você para outras... É isso. É isso. De novo, é o mercado puxando, não você empurrando. Né? Não é você que vende, é o cara que compra. Porque vê valor. Então, poxa, e é fácil? Lógico que não. Não é fácil. Mas a partir do momento que você tem um time de preparação na tua empresa que está disposto a criar esse cenário, já é um grande passo. Porque hoje tem gente que não está nem acreditando nisso. Né? Um outro ponto importante também é o chamado, né, que a gente vê bastante, o lifelong learning, né? Aprender sempre. Né? Aprender sempre. Né? As ferramentas estão mudando. Com a mudança das ferramentas, abrem novas oportunidades, novos caminhos. Né? Você falou uma coisa bacana, que são as conexões periféricas. Né? Então, um cara de RH, ele vai ter que entender um pouquinho mais do RH. Ele vai ter que entender... Eu falo do RH porque eu acho que é um exemplo muito bom para ser utilizado, porque o RH, que é de humanas, ele passa agora a conectar mais negócios, áreas, contextos, ferramentas. Uma área comercial também. Né? Quando você traz o conceito de liderança para dentro das áreas, o líder tem que ser um cara de RH dentro da área comercial, um cara de RH dentro da manufatura, um cara de RH dentro da área de RH, e por aí vai. Então, não tem mais essa departamentalização. Né? As coisas são horizontais agora. Né? O líder completo é o cara que se incentiva, motiva, mas conhece de negócio. É o cara que incentiva, conhece de negócio e sabe ferramenta. E é o cara que sabe dar resultado. E é o cara multi. Só que o liderado dele também. Precisa ser. Precisa ser. Porque se o liderado não souber mexer com a ferramenta... Não adianta nada. Não adianta nada. Se o liderado não conhecer de negócio, ele vira, entre aspas, um cara que executa o que alguém manda. E já não é mais assim. As pessoas pensam, as pessoas são críticas. Mesmo um operador da fábrica, ele sabe como ele pode melhorar a operação dele. É ele que está fazendo. Né? Não adianta você trazer uma pessoa de fora para olhar em detalhes. É ele que sabe. Então, a partir do momento que você leva esse conceito para toda a empresa, o cara vai ter que saber liderar, ele vai ter que ser liderado, ele vai ter que aprender coisas novas, ferramentas, olhar o resultado. Né? Ele tem que olhar que o indicador do processo não é uma cobrança contra ele. É para ele entender e monitorar o que ele não está fazendo de forma adequada para chegar no resultado. É uma autogestão, né? Uma autoliderança. Esse conceito é um conceito que a IA provoca. Né? E eu vejo que muitas empresas são resistentes porque não querem adaptar a sua cultura a esse modelo. Sim. Não quer mudar alguma coisa para que a cultura seja diferente e melhor. Então, é melhor eu não mexer, porque senão eu vou ter que pensar em coisas que eu não quero. Né? Melhor eu resistir até onde dá dentro do mercado do que eu não sabendo como muda ou como adapta a cultura com a vinda da IA e pode me causar um problema, né? Gerar um estresse desnecessário. Então, a gente está mais ou menos nesse período, sabe? De adoção culturalmente da IA. Né? Não é só implantar IA e as pessoas ficarem tranquilas de que não vão perder o emprego. Eu, semana retrasada, acho que foi semana passada, enfim, eu fiz uma provocação numa apresentação que eu estava fazendo, de questão de você olhar o que você faz hoje, que independente de que área que você seja, a gente falou muito da questão do RH ali mesmo, de liderança, enfim, e as provocações que serviu para todo mundo também. O que você faz ali de processo, de atividade mesmo no seu dia a dia, que pode ser melhorado para ter uma melhor impressão para o teu cliente interno e para o teu cliente externo.
Então essa foi a provocação, até falei, ó, ninguém precisa sair daqui com ideias, enfim. Mas a ideia é provocar mesmo para você pensar depois, olhar aí para tua rotina e ver o que você consegue melhorar, utilizando uma ferramenta que você entende que você consegue utilizar e que é necessário para isso, né? Então é bem nesse ponto da adoção, né? Da adoção e da provocação. Da provocação. Você falou da experiência do usuário, né? Às vezes, você pega uma indústria que fala a produção não tem contato com o usuário. Não tem contato. O contato pode não ser direto, mas você tem o manual do produto, você tem um vídeo explicando o produto, uma parte técnica do produto. Como que a manufatura não tem? Isso fica para a área comercial. Não, cara, são os pontos de contato com o teu cliente. A área de qualidade. Né? Como é que você vende qualidade do teu produto para o mercado? Então, as lideranças, né, o nível de gestão e estratégia precisa usar a IA para poder entender essas sutilezas de comunicação que não é de uma área, são de todos. Você pode ter uma área de sucesso ao cliente ou uma área de experiência do cliente, mas ela é o catalisador, é uma área catalisadora das áreas. E todas as áreas. A área financeira também. Sim. Tá certo? O cliente liga pedindo para fazer uma negociação de boleto ou de pagamento. Vai desde o atendimento até a percepção de valor desse trabalho no cliente. Né? De repente você fala, puxa, cara, você me pediu esse boleto, você está com dificuldade? Estou com dificuldade. Então, assim, eu vou acertar esse boleto, mas vamos tentar ajustar os demais para evitar o problema? É você ser um parceiro na comunicação. Né? A experiência do cliente não é só, de novo, fazer o que o cliente pede. Então, se você joga numa IA, eu sou do financeiro, eu jogo numa IA e falo, olha, esse cara está pedindo renegociação, eu posso ter uma IA que analisa o histórico desse cara, que analisa o mercado que esse cara está, que analisa o tipo de produto, o ticket médio, tudo na hora do atendimento. Você percebeu que isso é uma vantagem enorme? E de repente uma IA treinada vai falar assim, cara, vale a pena você entender por que esse cara está pedindo a prorrogação. Né? E de repente você fala, olha, eu vi que no teu mercado está difícil. Você está pedindo para prorrogar agora porque deve estar difícil para você, né? E eu vi aqui que tem outros boletos, né? O que você quer fazer? Vamos fazer um projeto aqui para financeiramente você ficar tranquilo? O cara vai falar, putz... Estou recebendo uma consultoria de graça sua. Que legal. Experiência do cliente. Você já pensou nisso? Então, você inverte o valor. Eu não faço uma experiência de acordo com o que ele pede. Mas hoje com a IA, que, por exemplo, analisou o mercado, viu que o mercado está em recessão, tá certo? Que o produto dele, o produto que ele compra nosso está dentro de um produto dele que é exportação e que a exportação está complicada, tem uma incerteza. Então, se eu tenho essa informação na hora e ela é flutuante, porque uma semana é uma coisa de informação, daqui 15 dias, 20 é outra, a IA vai se adequar. E aí a IA vai trazer esses insights para o gestor financeiro ou para o atendente que está naquele momento em contato com aquele cliente. Poxa, você está sendo parceiro do seu cliente. Mudam-se as relações. Então, isso vale para manufatura, qualidade, que nem eu falei, comercial, financeiro, para tudo, né? Rede social, marketing, porque aí você embarca isso numa visão de IA que vai além daquilo que você conhece. As empresas têm regra. Sim. Se o cara mudou 2 vezes, não muda a terceira. Depende. Depende se o cara está no mercado. E se você tem uma visão estratégica do mercado que o cliente teu está. Depende. Essa dependência hoje sobe para o diretor. O diretor chega, tem uma fila de coisa, todo mundo tem que sentar e explicar. Olha, tem 3 clientes aqui, deixa eu te explicar. Puts. Nossa, você já perdeu tempo. A gente não usa mais isso, né? Isso fazia os incas e maias na época que não tinha IA, entendeu? Poxa, você pode ter uma IA que o próprio diretor conversa e entende quais são os clientes. Ele pergunta tudo isso. Né? Até isso está automatizado ou disponível para as pessoas ali que estão em contato com o cliente. Então, você percebe que esse acolhimento ele vai além daquilo que hoje a gente faz. Você tem a possibilidade de enxergar um pouco mais à frente e prever, né? Vamos colocar entre aspas, a preditiva, a inteligência ela é dessa forma, e prever cenários do teu cliente, prever cenários do mercado que o cliente está,
para poder melhorar o atendimento e melhorar a resposta. Isso é fenomenal, cara. Não, com certeza. Acho que muito do que você até comentou e a gente já discutiu aqui foi da onde também veio o Empodera AI e esses, podemos dizer, treinamentos, ferramentas, esses que você vem fazendo aí durante... Acho que 25 foi quando você começou mesmo, né? Foi. Acho que foi muito a partir disso que aí você criou, tem feito por áreas, né? Como tem sido essa construção aí? A gente percebeu o seguinte, que a ferramenta inteligência artificial não dá para você aprender uma vez só. Primeiro porque é uma ferramenta que muda. Cada vez mais você tem nas ferramentas do dia a dia IAs incorporadas, né? Você tem no Canva, você tem no Excel, o Copilot, você vai tendo ferramentas que incorporam a IA. E a própria IA, né? O GPT, o Gemini, o BookLM, eles mudam. Eles mudam para trazer facilidades para as pessoas que consomem, né, e que cada vez mais consumindo precisam de mais ferramentas. Segunda coisa que a gente percebeu, vindo de processo, e a gente percebeu pelo movimento do empoderai.com, né, ou empodera.ai, que dá na mesma. A gente percebeu que quando o especialista que conhece o negócio, ele introduz a IA, o processo muda. Naturalmente. Naturalmente o processo muda. Ele fala, nossa, cara, agora eu não vou fazer mais desse jeito, eu posso inverter o processo, eu posso chegar em outro resultado. Ele mesmo, ele vai descobrindo, implantando e obtendo novos e melhores resultados. Então a gente também aprendeu com isso. Então, uma vez que a ferramenta muda e uma vez que o processo muda, não faz sentido a gente criar um evento no ano de IA. Não faz sentido. Né? O que a gente colocou em fevereiro de 2025, não é mais a mesma coisa hoje. Sim. Né? E aí a gente começou a discutir isso muito através dos eventos. Né? Semana que vem agora a gente vai ter o 14º e o 15º eventos, né? 15 eventos. E a gente é muito preocupado nisso, né? Assim, até que ponto os eventos estão agregando valor para quem participa. E tem muita gente que participa, né? Já impactamos mais de 600 pessoas, mais de 130 CNPJs. Rio Preto, fora de Rio Preto, para quem é online. Então, a gente democratizou esse acesso. E o que a gente percebeu através desse estudo do Empodera, mais o avanço da ferramenta, é que as pessoas precisam ter um meio específico para poder ter troca. Né? Às vezes, na empresa, não é possível. Né? Você pega uma pessoa do comercial, ele está na empresa, lá na empresa ele não vai ter um ambiente de troca. Olha, testei isso, deu certo, não deu, o que eu posso fazer, que ferramenta é melhor, tem 3, eu não gostei dessa, essa outra não deu certo, o que eu estou fazendo de errado. Então tem que ter um ambiente de troca, de colaboração. E aí a gente criou, né, desde final de julho, começo de agosto, mensalmente uns encontros por área. Então, todo mês tem a área de RH, todo mês tem a área comercial. Em setembro, a gente começa a ter o de manufatura e manutenção. Depois, nós vamos ter de gestão de projetos e processos. Todos os meses. Porque isso meio que, entre aspas, vira uma escola de negócio. Porque o cara que faz uso da IA, que ganha tempo, e que vai num ambiente desse e que ele aprende com um especialista coisas novas, ele volta com um repertório maior. Sem dúvida. Porque se ele não tem repertório, como é que ele vai conseguir avaliar com a IA o que a IA deu? Né? Então você pega um cara de manufatura que fala, você está usando o Kanban, Lean, vai para o MRP 1, 2, faz a teoria das restrições. O cara fala, pera, eu sei que tudo é bom, mas eu não conheço, cara, eu só trabalho com método. Então, nesses ambientes, com os especialistas, ele vai ter contato com outros métodos. E que, de repente, ele vai entender melhor, na especialidade dele, o que a IA está dizendo. É uma educação contínua. E por que mensal? Primeiro, porque a ferramenta muda. Então, de um mês para o outro, a ferramenta vai agregar outros valores que aquilo que ele aprendeu agora ele vai ter que lapidar. E segundo, porque ele, melhorando com a IA o que ele faz, ele vai procurar outras coisas. E ele vai aprender. Né? É o lifelong learning mensal, vamos chamar assim. Né? Então, a gente criou esse conceito.
estão acontecendo lá na PET, no Parque Tecnológico, que eu amo aquele lugar lá, cara, é fantástico aquele lugar. Que já tem toda uma estrutura. Tem uma estrutura, respira inovação, tem um ecossistema ali físico, de infra, de pessoas, que agrega valor nesse movimento, né? Talvez, né, a gente está indo... Eu fui convidado para palestrar lá na abertura de Catanduva, da PET Catanduva. Tô feliz da vida, porque Catanduva também soma nesse movimento, né? Então, a gente percebe cada vez mais que as empresas estão procurando um polo de inovação e que essa inovação também traz a educação, né? Formação. E esse movimento do Empodera encapsulado nessa jornada que a gente chamou, cria a jornada das empresas que agora são empresas mais inteligentes. Sim. Porque cada empresa que foi lá se tornou inteligente, mas agora ela é um pouco mais inteligente, né? E que muda o negócio, muda a visão do dono, né? Olha que interessante, só para terminar o gancho aqui, além desses mensais por área, no dia 30 agora de agosto, num sábado, eu estou fazendo o primeiro do C-Level. Donos, empresários, empreendedores ou C-Levels para falar em alto nível como que a IA ajuda o diretor, o dono, o estrategista, como que a IA ajuda nisso. Né? Às vezes o dono está colocando a IA no operacional, mas ele não está usando a IA. Para fazer o plano estratégico, para fazer SWOT, ok. Mas para eu ter ferramentas que apoiam a minha estrutura a fazer melhor, como é que eu posso direcionar a minha estrutura a enxergar coisas melhores, como é que eu posso trazer de forma sem risco, né? Ter uma governança de uso da IA, como é que eu licencio, como é que eu distribuo a licença, como é que eu faço uma gestão de uso de conteúdo, como é que eu trago o LGPD. Tem um mundo de coisa que passa de dúvida na cabeça do dono. Então esse é o primeiro evento e depois desse nós vamos fazer também um por mês de estratégia empresarial com inteligência artificial, que a gente chamou. Muito legal. Olha que legal. Então cria uma jornada realmente das empresas ficarem cada vez mais inteligentes nesse cenário. Que legal. Cara, eu acho que é até importante a gente trazer aqui o quão importante é para as empresas, para as organizações participarem de alguns ecossistemas. Você trouxe o caso da PET. A PET ela nasceu muitos anos atrás, aí mais de 20 anos aqui só em Rio Preto. Enfim, tinha as empresas e tem crescido bastante. Acho que até mesmo você tem há pouco tempo, um ano, talvez. Sim, há um ano, pouco mais de um ano. E a gente vê como que ela, por exemplo, você falou do polo de inovação. Ela foi para a Olímpia, que a gente vê que também é um polo que está olhando para um polo, para uma cidade, um polo mais turístico, porém tecnologia e inovação faz parte de todo esse contexto também. E agora também está indo para Catanduva, né? Então, eu enxergo assim que como... Óbvio, a gente faz parte ali da PET, né? Como que participar do ecossistema e ela entrando nesses outros pontos, essas outras cidades, essas outras regiões, também abre portas para a gente, como negócio, evoluir, ter outros clientes, enfim. Mas mais ajuda também no nosso crescimento, né? Tanto profissional como pessoal. Pessoal também no desenvolvimento. E é importante ressaltar que a PET, apesar de estar conectada com empresas de tecnologia, empresas e profissionais da área de tecnologia, hoje ela abraça todas as empresas de todos os segmentos. Sai daquela ideia de eu sou uma empresa que produz tecnologia para uma empresa que consome tecnologia. Né? A tecnologia, o Gerson fala isso, né? Ela é cross. Todas as empresas usam tecnologia. Né? Não tem como não usar uma tecnologia. E a PET abraça essas empresas. Então, você tem empresa da área de educação, da área de saúde, você tem vários tipos de empresas, além das de tecnologia. E é legal, porque as empresas que são de outras áreas, que não produzem tecnologia, acabam trazendo essas informações de demanda para quem é de tecnologia. Você aproxima mais, né, a demanda, né? E aí as soluções acabam sendo criadas já com uma demanda, né, que você enxerga. Então é muito legal. Você já sabe a dor exatamente que o mercado precisa para você conseguir trabalhar e desenvolver algo para entregar ali. É isso. É muito bacana. E é um ciclo virtuoso. Né? As pessoas perguntam sobre esse ciclo dessa jornada. Tem um site, empoderaí.com/jornada-empresas-inteligentes, e lá tem o calendário dos treinamentos.
treinamento, workshop, enfim. É uma escola de negócio embarcada Dê principalmente... o nome que você quiser. Que você quiser. É super democrático, né? A escola também remete àquela coisa tradicional, Educação, e lá é um né? workshop, é tudo prático, as pessoas praticam, saem de lá com exercício, levam os prompts para ajustar com elas os prompts, é tudo entregue, porque é isso que vai fazer a diferença no dia a dia. E também um detalhe, vai acontecer o evento independente do número de pessoas. Se tiver duas, se tiver Se tiver 100. uma. Por quê? Isso eu trouxe como parte da cultura da iProcesso. Né? E você me acompanha já de bastante tempo, o iProcesso Online, quinta-feira hoje, inclusive. Nós temos ao vivo webinar, 5h30, firmes e fortes, indo para 7 anos. Não importa o número de pessoas, porque esse tempo que nós estamos lá, se não aparecer ninguém, vai estar a nossa equipe do Empodera e nós vamos tirar o tempo para aprimorar e estudar cada vez mais o assunto. Então, as pessoas são convidadas a participar de um roteiro guiado, preparado, muito bem preparado. Né? Cada evento tem tido 3 especialistas, tá certo? Pode ser que em um momento ou outro mude, mas ter a diversidade de especialistas é bom, porque não confronta, mas conflita. É bom o conflito. Um quer uma coisa, o outro quer outra, então no final vira 2, né? Vira uma terceira. Então é importante a diversidade nesse contexto e vamos ter isso de uma forma assim rotineira, né? Então tem um calendário, já tá disponível as inscrições. Quem é afiliado da PET tem desconto, quem é do BNI também, que é do grupo, tem desconto, quem é cliente da iProcesso também tem desconto. Então a gente democratiza isso da melhor forma, porque é importante criar essa roda em movimento para que as pessoas percebam que elas podem aprender de um jeito prático com uma ferramenta inovadora que é a IA e aprender também negócio com o uso da IA. Sim, e assim, só para deixar claro, é um valor assim bem em conta. Muito. Muito. Sim, às vezes a gente fala muito disso e a pessoa fala, mas sei lá, é R$1.000. Não, longe disso. Isso eu posso te garantir que é muito menos baixo que isso. Então, assim, dá para você fazer um investimento. Então, por exemplo, se você é de uma área específica, dá para você, às vezes, separar aquele valor ali específico do mês para você conseguir fazer aquele conteúdo mensal, porque às vezes é difícil também você absorver muita informação, enfim. Mas acho que é uma baita de uma oportunidade aí para se engajar, né? E a gente, com os especialistas, vindo da comunidade do Empodera, a gente trouxe essa proximidade. Porque diferente dos métodos, acho que tradicionais de ensino, que você já vem com a resposta, que você já sabe o que dá certo, ali a gente está compartilhando uma jornada que deu certo. Para o cara poder sair dali com a prática, com a teoria e com toda a instrumentação para ele pôr, né, no dia a dia da realidade dele. Mas também acontece o pós. Tem muita gente que pós fala, poxa, eu pus aqui, tenho dúvida. E a gente atende isso de forma gratuita. Né? E depois eu posso até explicar o modelo de ganhar dinheiro, de monetizar. Né? Que existe sim uma estratégia por trás, mas não é nesse momento. Né? As pessoas precisam entender qual é o valor e o que ela precisa para a gente poder somar na jornada dela algo. Né? Não se preocupe, você não vai lá e você no final falar, olha, nós estamos lançando aqui um trabalho, um treinamento X que custa Y. Não é isso. Né? Não é um lugar para vender. Aliás, as pessoas que já foram já sabem disso. Eu sou muito criticado por isso, tá? Muitos donos vêm falar assim, cara, como é que você não vende? Tá todo mundo lá querendo comprar, você não fala nada de venda. Não falo. Não é o objetivo. Não é o lugar para vender. Tem venda? Sim, depois. Quando o cara quer e entende, e aí a gente faz um trabalho muito direcionado para o resultado que ele quer. Aí tem valor. Porque é uma adaptação da cultura. A gente tem que ensinar o dono e as pessoas a darem valor para o profissional que está do outro lado. Então não é vender alguma coisa que vai mudar a vida dele. É ele que tem que querer mudar, porque aí ele dá valor para quem está junto com ele. Sim. Senão não faz sentido. Né? Não faz sentido. E é assim que a gente acredita e é assim que tem dado certo. Né? E isso tem aproximado mais empresas, tem aproximado mais pessoas. Tem o Carlos da Salomé, que um grande abraço para ele se ele estiver vendo, ele assiste agora todos os YouTubes, ele leva a turma dele e é um cara engajado.
e é uma empresa que tem 70 anos e que já está se preparando para a inovação, já está à frente de muitas empresas na visão. Então, são grandes parceiros de negócio que soma nessa jornada. Que às vezes, algo que acontece ali no workshop desperta na gente o interesse de levar no próximo workshop alguma coisa. Né? Meio que nós temos um direcionamento, mas a gente não está fixo naquilo. De repente, a turma que foi naquele workshop fala, poxa, podíamos ter no próximo tal assunto que vai nos ajudar. Tudo bem, cara, a gente vai, se prepara, estuda e traz para eles. Esse é o valor do workshop. Vai ter um time de especialista, técnico e de negócio. Nós temos uma equipe técnica também, que não é daqui de Rio Preto, é de São Paulo, que nos ajuda a preparar as IAs, a montar os prompts, a fazer as provas de conceito. Então não é uma coisa jogada, é bem preparadinho, né? O especialista que trabalha no projeto e que dá o tempo dele ali para preparar o workshop, ele tem apoio dessa turma técnica. E tem que ser assim, porque é uma soma que chega na ponta, uma coisa melhor, e que depois, se a pessoa que participou quiser desenvolver, ela tem a orientação e segue. Legal. Ô Kleber, acho que partindo aí até para o final, acho que é bem interessante você falar da ferramenta mesmo que você tem aí disponível para negócio, empresa, até se quiser contar alguns cases, como que funciona, enfim, Boa. Acho que é bem importante já trazer também isso aí. A gente falou muito de treinamentos, mas acho que esse ponto também é importante até para... para fazer um gancho, né? Essa ferramenta ou esse workspace que a gente chama, veio principalmente da necessidade da processo. Né? A gente percebeu que, falando de consultoria, o mercado de consultoria ele vem se adaptando. Né? Ele também, como todo negócio, vem se adaptando com a IA. É incrível as pessoas que começam a usar a IA e se sentem empoderadas de forma errada ou equivocada em determinados assuntos que nunca viu. Então, eu perguntei aqui para o GPT como é que eu monto um roteiro no Story e agora eu sei. Agora eu não preciso contratar ninguém. Coloquei aqui o contrato meu do fornecedor e pedi para ele assumir um advogado. Ele foi lá, agora eu não preciso contratar advogado. Agora eu quero fazer a produção ou qualidade do produto, eu não preciso mais contratar o especialista de produção de qualidade. Isso é um caminho equivocado. Por quê? A IA tem todas as informações. Até que profundidade e até qual a visão do teu negócio que talvez não crie outros problemas, ela não tem. Então, voltando, a jornada serve para abrir a cabeça das pessoas no uso adequado da IA. Quando a pessoa volta para a casa dela, lá para o escritório, 9h30 da manhã, numa segunda-feira, ela vai começar a usar a ferramenta. Cara, deu um monte de dúvida na cabeça dela. O que ela faz? Ela vai precisar entrar em contato com um profissional? O que ela faz? Ela vai ter que tirar dúvida por e-mail? Como que é feito essa comunicação? Lá na iProcesso, com base nos processos que nós entregamos para os clientes, nós entendemos uma necessidade de encapsular esse conhecimento que é do cliente através do nosso método numa IA. E ele pode ter essa IA 24/7. Ele pode ter uma consultoria direcionada 24/7. E aí veio o Workspace. Então, a gente já está em teste com alguns clientes, né, um MVP interno, para que provavelmente em janeiro a gente lance isso para o mercado, que é esse consultor direcionado 24/7. Ele não é a mesma coisa que o ChatGPT, porque o GPT vai dar muito conhecimento, mas não vai ser capaz, para quem não é especialista, a direcionar a solução adequada. Então, de novo, quem acha que com muita informação do GPT já virou especialista, vai criar um caminho que vai ver lá na frente que pode dar ruim. Calma aí que não é bem assim. Calma aí que não é bem assim, tá certo? Talvez você vai levar um processo porque o GPT errou numa análise e tal, e aí você vai começar a perceber que você precisa ter um especialista que direcione para o teu negócio a solução. E isso tem valor. Nos clientes da iProcesso tem valor. Então, quando eu trouxe isso para os donos falaram, claro, isso é maravilhoso. Tem um valor de ticket baixo, mas eu vou ter 24/7 um consultor que entende a minha empresa, que sabe o meu processo. Nós estendemos isso, Leandro, para o uso das ferramentas, software.
Então eu tenho um RPX. Cara, essa IA, ela também sabe como funciona o RP. Ela consegue direcionar como você faz aquilo no ERP. Ela consegue ver se você está fazendo aquele processo da forma certa. Estou tentando lançar uma nota de despesa e não funciona. Não, meu amigo, essa nota não é despesa, é de ativo. Você está lançando um ativo como despesa, está errado. Nossa, é verdade. 24/7. É um consultor com uma super inteligência que tem um know-how do negócio do cliente e isso, obviamente, tem todo um setup, um onboarding, caso o cliente queira, e evita muitos transtornos. É um cara que vai corrigir a rota durante a execução. Se você tem turnover de profissional, eu não preciso colocar um cara sombra para ficar treinando, ou o cara ficar um mês do lado do outro. Eu boto uma IA. Pergunta para IA. O ganho, né, a redução de custo é enorme. Você pega um salário de um cara, sei lá, 70% de um salário 3 meses, esse é o custo que você está evitando com um cara. Fora os retrabalhos que esse cara tem no meio do processo, porque ele lançou a nota errada, porque ele fez um processo que está torto e parou numa outra área. Então, esse é o conceito do Workspace, né, como uma ferramenta de apoio 24/7. E desses movimentos, dessa jornada, a gente já entendeu que esses conteúdos que estão sendo disponíveis nesse workshop serão encapsulados nesse Workspace. Legal. O dono do negócio com esse Workspace, ele também tem outra vantagem. Hoje, quando você libera um GPT pago para uma área, você não tem o controle do que aquela área vai fazer. Né? Ele pode perguntar uma coisa super conectada ao negócio, como não. Né? E aí o dono fica receoso. No Workspace, não. No Workspace, que é uma camada intermediária de líderes, de gestores, de C-level, eu vou ter login. Eu vou saber o que o cara perguntou, quanto tempo ele usou. Eu vou ter uma gestão disso, inclusive para poder redirecionar as ações dele para ele poder melhorar o uso da IA. Entendeu? Então, é uma ferramenta primeira mão aí que eu estou colocando, né? Alguns clientes nossos já estão começando a ter essa experiência e é importante ter porque, e de novo, hein? O objetivo não é o framework, não é o Workspace como ferramenta. O objetivo é o conhecimento. Amanhã, e já tem clientes que têm ferramentas próprias, né? De conversação, de bot. O que a gente acopla é a inteligência. Nós temos um negócio inteligente. Esse negócio inteligente está dentro de um ambiente. Esse ambiente ele está num workspace. Amanhã ele pode estar em outro workspace. Né? Eu acoplo ele, né? Por APIs, por chamadas. Então, o núcleo, que é essa inteligência de negócio, é o cerne para a gente poder evoluir com essa consultoria, com esse serviço direcionado. Sim. Tem um último ponto aqui, se me permite. No dia 15 de outubro, numa quarta-feira, nós já temos... Eu não posso abrir muito, mas nós já temos... Vem novidade aí. Vem. Nós temos 3 especialistas conectados à área de educação e nós vamos fazer o primeiro inteligência artificial nos negócios educação, para a área de educação. Tá? Por quê? De novo, vindo da experiência nossa de consultoria de processo. Né? Tem muita empresa que não valoriza os treinamentos por N motivos. Até mesmo porque a forma como o treinamento é ministrado já é antigo. Né? Você não conecta mais do jeito antigo para aprender coisas novas. Né? Isso passa por modelo de aprendizagem, isso passa por técnicas que os professores, os instrutores precisam adquirir para levar uma educação melhor na ponta. Uso de ferramenta. Né? A gente tem um MBA, né? Nosso, e a gente orienta todo mundo a usar da melhor forma as ferramentas, para não ficar ultrapassado. Né? Se dá a mesma aula sempre do mesmo jeito, você não contextualiza, você não traz a contemporaneidade que exige hoje. Né? Tudo isso faz com que o empresário fique desmotivado em incentivar o colaborador a fazer um treinamento. Sim. Então, esse primeiro evento, que é 15 de outubro, tá? Semana que vem a gente já vai colocar lá no site, liberar no site. É o primeiro evento de IA na educação.
Nós estamos trazendo profissionais conectados às instituições ligadas a isso e nós vamos trazer essa jornada. Também vai virar uma jornada. Porque eu preciso preparar a empresa para isso, o aluno para isso e os docentes para isso, ou os instrutores. Então isso é uma coisa que eu vejo que cria um paralelo de aprendizagem, tanto para o corporativo quanto para o educacional. São muitas pontes, são muitos pontos que você precisa atingir, né, para você conseguir ter sucesso nesse. Porque se a gente fala da IA, do aprendizado da IA, mas a pessoa que tem muito conteúdo não leva da melhor forma, desmotiva. Se você não atende adequadamente o público pela idade, pelo contexto, não conecta. Né? A gente sai daquela época de que eu tenho treinamento, vem e consome. A hora que você volta para a empresa, você fala, tá, eu entendi tudo, como eu pratico? Né? Então agora a gente tem o inverso. Eu tenho uma IA que se adequa a você para o melhor resultado com base em todos os métodos. Então você vai ter o melhor que você pode ter naquele momento. A partir do momento que você evoluir, a IA evolui com você. Tá? Esse é um outro jeito de aprendizado, cara. Você sai da zona de conforto, mas você evolui gradativamente e com essa evolução você já vai saindo da zona de conforto. Né? Você não volta para a empresa falando, nossa, eu aprendi tudo. E agora, como é que eu ponho em prática? Como é que eu faço? Qual que é a minha realidade? Putz, aqui é tudo muito difícil. Aqui é tudo muito difícil. Só comigo que acontece isso, entendeu? Eu vou trazer esse negócio e ninguém vai me ouvir. Não é tudo isso. A gente começa a dizer o seguinte, olha, peraí, tem uma outra jornada de aprendizado. Peraí, tem uma outra jornada de educação corporativa ou não. Por que nós estamos indo também por fora do corporativo? A gente recentemente fez uma aquisição lá da Galera Tech, lá do pessoal da PET, né, que é um outro projeto belíssimo da PET, muito legal. Convido vocês a conhecerem esse projeto. Né? E a gente percebe que os jovens de 15 a 16 anos, que daqui 2, 3 anos vão estar no mercado de trabalho, precisa aprender coisas diferentes. Coisas antigas de um jeito diferente. Eu vou falar de um método da década de 80, mas não do jeito da década de 80, do jeito de hoje. O método antigo, comunicação atualizada, um ensino atualizado, vamos dizer assim. Um modelo novo, uma relação nova. Né? Lá atrás era de um jeito, agora é outro jeito. Como que eu levo esse modelo, esse método? E para aprendizado? Então, a gente está pegando a ponta, a gente está pegando o cara que já está na empresa e precisa aprender coisas novas, e isso é a jornada das empresas inteligentes, e eu tenho a ponta que é a jornada da IA na educação, que é a entrada desse cara no mercado de trabalho. Os especialistas vão ter esses dois lados, esses contextos. Se eu fosse quem está aí do outro lado assistindo, eu não deixaria de pelo menos ver o que está sendo feito. Tá bom? Acho que Ninguém é obrigado a participar de nada, mas se a gente não cria esse movimento, não tem em Rio Preto isso. Quem vai criar? A gente vai não esperar, tem em Rio Preto isso. Eu tenho que ir para São Paulo. É um transtorno, às vezes, você ir para São Paulo, logística. E não tem isso em São Paulo. Né? A gente sabe, não é só São Paulo. Você vai pegar pela internet. Para não dizer que não tem, recentemente um grupo forte lançou algo parecido nesse contexto. É claro que nós estamos falando de proporções diferentes. Sim. O nosso foco não era esse, né? Fique bem claro, mas se tornou esse porque ninguém aqui na metrópole de Rio Preto fez um movimento como esse, conversando com vários empresários, com várias empresas também, da área de educação, da área corporativa, a gente entendeu que era necessário, né? E a gente juntou os especialistas. Não é um movimento de uma pessoa só, é um movimento de especialistas, o que dá atração, dá confiança, porque o cara que está do outro lado, ele vive aquilo, ele conhece aquilo, e disso já virou um negócio, né? E a gente quer cada vez mais que as pessoas tenham pelo menos contato com isso. Isso é muito bom. Deixa eu fazer uma provocação aqui. A gente ouve muito da galera em Rio Preto, você deve ter ouvido isso também. Rio Preto é uma região muito bairrista, não sei o quê, só quer pegar as coisas daqui de casa, da região. Então tá aí, ó, mais um motivo para você olhar aqui para Rio Preto, olhar aqui dentro e já conhecer aí o processo se você não conhece e participar. Como o Kleber disse, ninguém é obrigado a ir, mas você pode se abrir a conhecer o que está sendo construído. Né? É super importante conhecer.
porque as críticas construtivas ajudam a gente a melhorar, né? E a gente cresceu também dessa forma. A gente sabe para onde a gente quer ir, os especialistas têm muito direcionamento pela prática do que eles estão trazendo, mas, cara, tem hoje ao todo 12 profissionais conectados com extrema capacidade técnica e muito disposto a corrigir, né? Isso você não vai ver em todo lugar, tá certo? Então, isso que você falou é verdade. Às vezes a gente tem que trazer um cara de fora para mostrar que a gente está fazendo aqui é bom, né? A gente tem essa dificuldade de valorizar as pessoas que criam as oportunidades aqui, né? A gente sabe disso. Às vezes a empresa prefere trazer um cara de fora do que pegar alguém aqui do lado e tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, como polo de inovação, como polo tecnológico, Rio Preto está liderando, né? Eu diria, eu venho de São Paulo, eu tenho pelo menos uma vez por mês, eu pingo em São Paulo, eu consumo tecnologias de São Paulo, e o que nós estamos fazendo aqui, se não igual, já está superior aos grandes eventos de São Paulo. É claro que a gente não tem 2.000 pessoas, a gente não tem os holofotes, os canhões, os sinais, né, os coisas de fumaça, mas nós vamos chegar lá. Tá certo? E a ideia não é protagonizar nesse sentido, mas protagonizar com conteúdo, com prática, com proximidade. O cara que quer se mexer é o lugar certo. O cara que vai lá e fica incomodado positivamente é o cara que a gente quer como participante. O cara que vai lá e critica também, porque a gente vai ver se ele está distante ou próximo à jornada. Isso. Né? Pelo menos ele vai se balizar. E agora, nós vamos chegar agora no mês de setembro a ter evento quase toda semana. Aí. Né? Semana que vem nós temos 2 eventos. Nós temos o evento de quarta do RH e de sábado dos donos, C-Levels. Então assim, toda semana ter um lugar desse para trocar ideia não é qualquer lugar. Você não tem hoje, aqui em São José do Rio Preto, alguém que se predispôs a fazer isso. E pode te dar muito resultado, que eu acho que é isso que é o principal. Esse é o principal. E o nosso resultado é criar uma cultura inovadora, criar uma cultura de mudança, né? Não mudar a cultura, mas uma cultura de mudança, criar uma conexão que as pessoas possam querer aprender, querer evoluir, porque aí a ferramenta, que é a IA, acelera esse processo. E usando a IA nesse movimento, as pessoas vão ver na prática como que eu uso a IA para ela me mostrar o que eu não sei, para ela poder evoluir em conhecimento. Qual é o especialista que eu tenho que me conectar? Poxa, eu cheguei até aqui, agora eu tenho que chamar um especialista. Olha como fica muito melhor. Advogado, vem aqui, olha, eu cheguei até aqui, você pode me ajudar? Eu não vou trazer um advogado para ele começar do zero. Eu vou trazer o cara que conhece, que manja. Na área da advocacia, dos advogados, na área comercial, na área de RH, em qualquer área, ele vai até um ponto e depois ele entrega o bastão para o cara que realmente é especialista e conhece. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Kleber, deixa aí seus contatos. Obrigado aí pelo papo, porque foi bem legal. Acho que deu para ter bastantes insights aí. Deixa seu contato aí pra galera que quer conhecer. Deixa o site também, para o pessoal que quiser fazer inscrição aí, já que você muito bem já tem conteúdo aí. Já tem conteúdo. Bom, Kleber Zumiotti nas redes sociais, o @ LinkedIn, Instagram, Facebook. O iProcesso Online também é uma porta muito boa de comunicação também nas redes sociais. Na iprocesso.com tem todas as derivações desses projetos. O empoderai.com é um site do empoderamento, que é a comunidade que acolhe profissionais. Então, você que é um profissional de mercado, que está numa transição de carreira, que não sabe muito bem como agregar o teu conhecimento e experiência no mercado, o Empodera é uma boa porta de entrada, porque dali derivam os cursos do programa de consultor, o MBA, tem todo um academy por trás, e a gente tem a jornada das empresas inteligentes, que está dentro do Empodera, que lá tem a programação completa que você pode conhecer e tirar dúvida. Meu WhatsApp, eu vou passar aqui, 17 996053828. Tá lá no meu webinar, inclusive, todo mundo pode acessar, não é segredo para ninguém. E aí eu tiro as suas dúvidas e dou o direcionamento necessário. E obrigado pelo espaço aqui. Show de bola. Obrigado, Kleber. Obrigado aí você que nos acompanhou. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, já compartilha esse conteúdo aí que quebra um pouco de tudo que a gente fala aí de inteligência, tudo que a gente vê, o que fala sobre inteligência artificial. Acho que aqui deu para
quebrar um pouco o gelo, deu para esclarecer muita coisa. Então compartilha esse conteúdo. Se você está aí nas plataformas de áudio também, nos siga, nos dê aí 5 estrelas e nos vemos nos próximos programas. Valeu!